Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualizando. Estamos voltando com mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Hoje, o vídeo 96, onde vamos falar sobre a lei de reprodução. Deixamos para trás já o estudo da lei do trabalho e do repouso. E agora nós vamos falar sobre essa lei de reprodução, que vai englobar aí a questão da população na Terra, obstáculos de reprodução, casamento, celibato, poligamia, tudo isso que hoje em dia traz aí pra gente um pontinho de interrogação, né? Principalmente no que tange a questões de casamento e o excesso de população na nossa Terra. A gente vai trazer para vocês aí um pouquinho da nossa impressão e também, obviamente, a impressão mais importante, que é a impressão dos espíritos e do Kardec, não é verdade? Então, nós vamos começar esse estudo hoje e vamos até aonde o nosso horário permitir. Não podemos também deixar de lembrar vocês que nós temos os nossos vídeos também sobre a Revista Espírita e também o Evangelho segundo o Espiritismo, que vão ao ar toda semana, né, de segunda a sexta, normalmente os 3 vídeos aí espalhados durante essa semana. Mas você que chegou agora, não fique assustado, vá lá, comece a maratonar desde o início esses vídeos aí que estão fazendo esse estudo muito bacana, por parte da gente aí, né? E também não posso deixar de lembrar vocês de dar um like no nosso vídeo, não esqueça de se inscrever na nossa página, comentar, fala um pouquinho para nós o que você está achando desses vídeos, você está gostando do método, não está, o que a gente pode melhorar, pode criticar também, converse com a gente, porque eu me sinto sozinho aqui sem vocês. Então, eu peço que vocês comentem, compartilhem, fiquem à vontade, que aqui é tudo nosso. Beleza, pessoal? Então, a gente vinha falando sobre a lei do trabalho, encerramos, e agora vamos começar esse capítulo 4, né, da lei de reprodução, um capítulo muito importante para a gente ter ideia do que vai acontecer com a nossa Terra, o que a gente vai falar sobre reprodução, talvez aqui vá falar de sexo, não sei, né? Porque reprodução humana tem a ver com a parte sexual, também vamos falar sobre isso. Espero que seja também isso daí, senão a gente passa também um livro para vocês para falar sobre sexualidade, né? Tem essas questões aí abordadas pelo espírito André Luiz, né? Naquela saga maravilhosa dele no mundo astral, que foi recebida pelo nosso querido Chico Xavier, e que virou aí uma linha de livros, né, uma literatura muito bacana para quem é espírita e quem está começando, né? Começa lá no Nosso Lar, vai terminar lá no Sexo e Destino, né? E é muito bom, e a vida continua, se eu não me engano, que é o último livro, Sexo e Destino, que eu estava falando agora sobre a questão sexual. E a gente vai aprendendo bastante com esses livros do André Luiz. Beleza, pessoal? Vamos diminuir aqui a telinha. O rostinho vai pro cantinho da tela. Como sempre a gente faz. Vamos ver se está bem marginalizado ou marginado. E agora? Acho que é marginalizado. A margem, isso mesmo. Vamos falar direito, né? Vamos falar direito. Vamos lá então, lei de reprodução, população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças. Olha que legal, pessoal, evolução das raças, olha só. Obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. Que beleza. População do globo, vamos lá, vamos tentar entender o que os nossos irmãos, os espirituais aqui, o espírito da verdade, nos passa aqui com relação a essa questão do globo, porque realmente, será que a Terra vai um dia inchar ou ela vai crescer? Porque é uma coisa diferente, né? Quando se incha, quer dizer que está doente. E aí começa a inchar. E aí a tendência é que deixe de existir, né? Porque está doente, vai ficando doente até morrer. Será que esse é o destino da Terra? Né? Será que
é tudo muito bem cuidado, vai ter essa manutenção a ponto de nunca ou demorar para acontecer, né, o fim da existência da Terra, ou sempre vai ter essa população controlada. Vamos ver o que os nossos irmãos espirituais nos trouxeram naquela época. A pergunta de número 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Olha que interessante, pessoal. Lembra que a gente estava falando das leis, né? Tem a lei da adoração, tem a lei da reencarnação, tem a lei do amor, caridade, tem também a da destruição. Olha que interessante, tem da destruição também. E também tem a lei da reprodução. Então são coisas que são imexíveis, ok? Serve para todo o universo. Então, em todo o universo vai ter a criação de seres vivos, reprodução. Aí a gente vai ter que entender que a reprodução ela tem a espiritual, criadora do nosso Pai, é a criatividade do nosso Pai que não para nunca de criar. Então tem o surgimento do ser, né? O Pai vai lá e cria. Claro que tem aí todo um sistema complexo que somente diante de uma evolução bem grande, né, a gente vai poder entender nos mínimos detalhes. Talvez esses mínimos detalhes nem seja assim permitido, talvez seja só um segredo divino aí para a eternidade. Mas como a gente sabe também que evoluímos a ponto de conhecer os desígnios de Deus, assim como Jesus conhece e todos os cristos da galáxia e do universo conhecem, então há a possibilidade de a gente conhecer esses desígnios e de repente o início da reprodução, o início da criação esteja dentro desse segredo, dentro desses desígnios. E aí um dia a gente pode conhecer, mas até lá a gente vai ter que ralar um pouquinho para poder merecer saber isso aí. Por enquanto temos algumas informações, né, que são passadas e que nos dá uma noção de como isso acontece. Então aqui, ó, é lei da natureza a reprodução dos seres vivos. Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então nós temos a criação divina do espírito, temos também a reprodução no mundo corpóreo. Se a gente não tivesse a reprodução aqui na Terra, aos poucos os seres humanos, né, a coletividade, a sociedade ia se extinguir até que a Terra ficasse aí somente para os animais, né, que automaticamente precisam também se reproduzir, né? Então, sem essa reprodução, a Terra ia ficar inabitada. Pelo menos fisicamente, a gente pode dizer sobre isso, porque espiritualmente ela vai estar sempre habitada enquanto essa esfera aqui existir, né? Enquanto a Terra existir, até que Deus permita que continue, né? A gente não pode esquecer, pessoal, olha como que é complicada as coisas, né? São complicadas. Uma vez a Terra deixando de existir, ela vai afetar toda a galáxia. Toda a Via Láctea ela fica afetada, né? Porque nós estamos dentro de um sistema. É um sistema que, não sei se vocês percebem, mas existe aí uma questão meio que magnética, né? Da Terra girando em volta do Sol, toda a galáxia, né, girando em torno do Sol. Por exemplo, a Lua, né, que não se aproxima da Terra, pelo menos não de maneira absurda, ela tem uma distância mínima que ela faz, né, anualmente, que faz inclusive a movimentação das marés, né, então exerce também influência sobre nós aqui na Terra. Mas uma vez a Terra deixando de existir, você tira aí uma peça dessa engrenagem aqui, pelo menos aqui nessa galáxia. E isso daí pode afetar vários planetas. Afetando os outros planetas obviamente, né, que nosso Pai não dá um ponto sem nós, sempre vai ter tudo muito pensado, mas é possível que se isso acontecer, pode ter uma afetação. É obviamente também que a gente está pensando de uma maneira mais material do que espiritual, porque Deus não vai permitir que a Terra deixe de existir sem que os outros planetas, né, tenham aí uma proteção já natural para que não saiam do eixo, se assim for permitido. Então, é muito interessante, sabe o que é, pessoal? É que nós temos o livre-arbítrio.
E a gente lembra aqui da questão da transição planetária, né, daquela vez que o Chico Xavier recebeu a mensagem em 81, se eu não me engano, agora eu não lembro se foi Bezerra de Menezes, foi Emmanuel que falou com ele, sobre aquele conclave, vamos dizer assim, né? Conclave, eu não sei se é só específico para papas, mas a gente pode dizer de... tem um outro nome mais bonitinho, mas vamos falar em Assembleia de Cristos, que foi decidido aí para... Na verdade, a Assembleia ela surgiu, ela já tinha acontecido na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, salvo engano, mas é certeza que em 69 teve uma. E essa daí foi para decidir o futuro da Terra, onde todos os cristos da galáxia se juntaram, fizeram essa assembleia para saber se iam dar continuidade na existência da Terra ou não. E aí teve a intercessão do nosso Mestre Jesus a favor da gente, para que desse aí mais um tempo, para que... um voto de confiança para ele, né? Que está conduzindo aí a evolução da Terra. E naquela época lá, o que acontece? O homem estava chegando na Lua, tinha as questões da bomba atômica que afetaram significativamente os outros planetas da galáxia, né? Porque, como a gente diz, é tudo uma questão de física, né? Uma vez que você atinge o planeta com uma bomba atômica, primeiro que você pode extinguir a vida do planeta, né? Dependendo da potência. E a outra coisa é como se você jogasse uma pedra num lago. Então o lago ele tá limpo, tá bonitinho, muito fantástico. De repente você joga uma pedra, você faz um tsunami, né? Mini tsunami no lago. Mas se você joga uma bomba atômica no oceano, você pode fazer um outro tsunami também. Se você tem o movimento das placas tectônicas, você tem um tsunami maior ainda. Né? Então, e o que acontece? Eu acredito que seja assim, né, fisicamente dizendo. Você atingindo esse mar, esse oceano universal, né, que é onde nós estamos mergulhados, você atingindo dessa maneira a Terra, você vai afetar os outros planetas também, e não só afetar a questão física, pessoal, é a questão espiritual também, porque se você destrói o planeta, você vai... para onde que vão esses espíritos, essas almas? Vão ter que habitar outro lugar, porque a gente não vai ficar sem terra, a gente não vai ficar sem casa, né? Mas a nossa Terra, ela está cercada, né, na outra dimensão, de colônias, né, e que dependem também da Terra, é tudo muito interligado. Uma vez deixando de existir a Terra, como que a colônia nosso lar vai existir? Não é? Ela pode manter lá do outro lado, pode continuar, muito bom, mas vai ser com uma colônia avulsa, longe de um solo firme, que é aqui, querendo ou não, a questão magnética da Terra, que afeta também, de alguma forma, o mundo espiritual. Então é tudo muito interligado. Teriam que fazer aí os exílios, né? Fazer aí a migração de pessoas para tudo quanto é lado aí do universo, né? Que uns fizeram os capelinos, vieram para a Terra, mas a capela continua existindo lá na constelação de Cocheiro. Então isso tudo afeta, né? Afeta o universo, afeta a galáxia. Então eles fizeram essa reunião aí, essa assembleia, porque estava preocupante, o cenário era complexo e o homem é meio doido, né? É meio atrasadinho, faz umas besteirinhas. Então acontece essa assembleia. E aí teve um prazo pra gente, né, para que se tivesse uma guerra nuclear, uma guerra mundial, até 2019 a Terra já ia aí ter uns probleminhas, né, com relação à transição planetária. Essa transição, tudo indica que ela ia ser acelerada e poderia gerar um pouco mais de impacto do que essa forma que está sendo conduzida, que é em doses homeopáticas, ok? Então, nesse sentido, houve essa informação por parte do Chico na época. Então a gente já começa a entender que por conta dessa transição, por conta dessa preocupação,
a gente já percebe que a própria Terra ela é acompanhada de perto e é bem provável que não vá extinguir, né? Porém, como a gente estava falando, e esse é o objetivo, nós temos o nosso livre-arbítrio. Para falar tudo isso para vocês, a gente para chegar na questão do livre-arbítrio. Então, a Terra um dia deixa de existir? Será que Deus permitiria? Deus permitiria, acredito eu, porque nós temos o livre-arbítrio. O problema é que, a partir do momento que nós vamos afetar gigantemente os outros planetas, aí eles interferem. Como, por exemplo, teve essa assembleia para interferir. Então, a gente fica imaginando, Deus permitiria? Será que Deus vai fazer a manutenção? Será que ele vai impedir? A partir do momento que tem essa influência dos outros espíritos aqui na Terra, para que não aconteça, é porque temos o livre-arbítrio de chegar lá e fazer. Mas eles impedem antes. Então o objetivo é que a Terra permaneça, e não que os homens vão aí destruir a Terra e deixar aí chegando num derradeiro, né, num momento derradeiro. Então é muito claro dizer que por mais que a gente tente, não vai acontecer aí o fim do nosso planeta, pelo menos por conta dessa interferência nos outros. Isso tudo, pessoal, é para vocês entenderem justamente que a Terra não vai acabar. Não vai acabar. A pessoa, a Terra vai acabar, vai... Não. Por isso que aqui a gente está falando, Deus não erra. Né? Deus trabalha na lei da reprodução, tem a lei da destruição, ou seja, você destrói para começar, você modifica. Você tem a lei da criação, da evolução, da modificação, da transformação, que não permite que a Terra vá acabar. Né? Eu acho que o homem, às vezes, ele se superestima e subestima Deus. Aliás, tem muitos que nem acreditam, quando se fala em destruição da Terra, quando se fala em meio ambiente, eles esquecem totalmente de Deus. Eles esquecem que existe uma engrenagem muito grande por trás, que não vai permitir que acabe a natureza dessa forma. A natureza está em constante modificação. A Terra não sobreviveu ao meteoro que acabou com os dinossauros? Será que nós, homens, vamos acabar com o planeta Terra sem que haja uma providência divina antes? E a providência divina é em doses homeopáticas. Daqui a pouco vem uma outra doença, leva uma galera. Né? E o pessoal parece que não tem noção de que épocas, de eras em eras, vem doenças aí esmagadoras que levam uma parte boa da população embora. E aí você tem aí as eras, as mudanças de eras. Teve era glacial, teve inundações, né? O pessoal fala aí de Noé, quando houve aquelas inundações. Teve a mudança de oceano, teve mudança de continente. Tudo isso para quê? Para a conservação, né? Aí a mudança o degelo que tem, tudo isso daí é modificação da Terra. Obviamente eu não acredito que Deus fosse aí, ou seria, né, um ser tão cruel assim, a ponto de dizimar a Terra e não dar a chance do pessoal continuar. Né? Não acredito nisso, eu não acredito. Mas vamos continuar aqui para a gente voltar ao nosso ponto, porque é importante essa noção para que a gente já comece aí, de alguma forma, raciocinar para ver se realmente a Terra está num caminho mesmo derradeiro de existência, de simplesmente ter a extinção da vida material aqui. Tá? Vamos tentar entender, porque tem tudo a ver, né, pessoal? Reprodução dos seres vivos, se você não tem, você chega à extinção. Né? Da mesma forma, se você reproduzir muitos, também pode ter a extinção. Se não tiver um controle por parte de Deus nessa chegada e na partida dos seres, a gente com certeza vai ter a extinção por falta de espaço ou por acabar de vez com os mantimentos, né, os insumos que a Terra produz para nós, né, o que nós mesmos produzimos, né, por meio das bênçãos de Deus. Então, assim, é um negócio muito perfeito. Mas aí vocês vão entender melhor a gente lendo, já que era importante esse devaneio, vamos dizer assim, mas é pra gente ganhar aí essa linha de raciocínio.
Então a pergunta é, indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Quando a gente fala em excessivo, quer dizer, é acotovelamento, né? É um se acotovelando com o outro para disputar espaço. Tipo Blade Runner ou aquela... É mais ou menos isso, né? Blade Runner. Tem o Blade Runner e tem aquele outro também lá que o filme que na época quem fez mesmo foi o... Ai, esqueci o nome dele. Que a Terra vira um desertão danado. Tipo o Livro de Eli, né? Aquele outro filme que eu... esqueci, gente. Depois eu... Mad Max, Rafael. Mad Max. Meu Deus. E o ator é o Mel Gibson. Meu Deus, que dificuldade, Rafael. Que dificuldade. Morri. Então, vai chegar o tempo que vai ser excessiva a população na Terra? Não. Deus a isso prevê e mantém sempre o equilíbrio. Então a gente já responde, a Terra não vai acabar por causa disso. Ele coisa alguma inútil faz. Ou seja, Deus não vai dar um ponto assim sem nó. É tudo muito bem pensado. A gente não tem ideia da mentalidade, se é que a gente pode falar, né, dessa onisciência de Deus, né? Ele é imbatível. A gente não tem nenhuma fagulha de pensamento perto da dele, né? Ele está no universo inteiro. Eu tô falando aqui, ele tá me ouvindo, mas tá ouvindo o outro também lá na última galáxia. Na última não tem, né? Porque é infinito. Então lá na Casa do Chapéu que vai conseguir... se a gente for viajar, vai levar 200 vidas para chegar. Tá lá ouvindo agora o outro cara lá, o nosso outro irmão, talvez até com um corpo diferente, né? Mas o espírito sempre o mesmo, né? Conversando em uma língua totalmente diferente, às vezes nem por língua, por ideias, que nem Jesus, assim, né? Já evoluído. Ele tá ouvindo, tá participando, tá lá com os outros cristos, conversando, passando as informações, trocando informações. Trocando não, porque Deus sabe tudo, né? Não precisa da troca de informação, ele já sabe de tudo. Então assim, a gente não tem como entender isso daí, não tem como mensurar. Então eu acho que duvidar de Deus nesse sentido, pensar numa situação dessa é uma afronta à soberania dele, sabe? A sabedoria. Gente, não tem como, entendeu? Então se a gente raciocinar um pouquinho, começar a pensar, não tem como. Deus deixa a gente trabalhar, deixa. Né? Vai acontecer, mas ele não prepara uma casa pra gente, né? Sem aí deixar mantimentos, né? Sem ensinar que a gente precisa trabalhar isso daí, né? Que a gente precisa recriar, precisa fazer. Obviamente, quando a gente pensa isso, não é porque o homem tem que ser também irresponsável com as coisas da terra. Não é isso. Não é isso. Temos que também ajudar a prover, que a terra, né, tem que ser trabalhada para o nosso sustento. Temos que também trabalhar a terra com uma responsabilidade, porque ela é o nosso lar e é a nossa escola. E tudo que a gente faz na terra é preparação para o infinito. É preparação para o nosso infinito, para o nosso espírito infinito. Olha que legal. Então tudo que a gente faz agora é preparação, é a nossa escola. Como que eu vou ser um bom gestor de coisas do universo se eu não consigo ser gestor da minha casa aqui na Terra? Se a gente está sendo preparado para chegar numa evolução ao estilo Cristo, ou até mais, né? Obviamente, repito, cronologicamente demorado, claro, sem dúvida, né? Para Cristo foi demorado também para chegar onde ele chegou. Não é 1 bilhãozinho de anos para chegar em Cristo, montar uma terra não que resolve. É muito mais, né? Então a gente está no caminho, a gente não tem nem, acho que a gente não tem nem 1 milhãozinho de anos ainda de existência. Isso desde o átomo até agora. Estamos ainda no caminho, né? Estamos no caminho de crescer. Então, não dá para duvidar de Deus nesse sentido, pelo amor dele, né? Ia falar, pelo amor de Deus, pelo amor dele, não dá. Pensem com fé, ele tudo provê, tudo provê. E na terra, ele não vai deixar a gente na mão, né? Não vai deixar o homem fazer a besteira de destruir a terra.
A natureza vai se encaixando. Como sempre, eu até mesmo acho que foi Emmanuel que falou, né? Para o homem nunca vai faltar nada, por quê? Porque se para os pássaros não falta o alimento, não falta a reprodução, não falta a sobrevivência, porque para o homem, que é o filho querido de Deus, é o filho mais querido de Deus, embora seja o pródigo, é o querido. Por que Deus vai deixar faltar? Tá aí a história do filho pródigo. O pai não abandona o filho mesmo quando o filho é cabeça dura. Não abandona. Então nós, cabeça duras, não vamos perder o nosso pai. Né? O nosso pai não vai se livrar da gente. Não vai se livrar da gente. Assim, né? Dessa maneira que a gente está pensando, não existe essa possibilidade. Deus não vai se livrar da gente. Né? Ele pode dar um castiguinho assim, né? Não é castigar, né? Ele pode nos permitir o sofrimento para que nós aprendamos. Mas se livrar da gente jamais, jamais. Pode esquecer isso. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, porque a gente tem essa visão muito limitada, limitadíssima, a gente não tem como julgar toda a obra do nosso pai. Né? Não tem como você julgar o relógio só vendo o ponteiro. E a engrenagem que faz ele rodar bonitinho, deixar a hora, imparável o relógio. Ainda mais aqueles que têm aí um impulso magnético automático. Né? Tem relógio aí que não precisa de bateria. Só precisa da lei da física para funcionar. Tá bom? Então assim, aqui 17, vamos continuar aqui, eu falo 17 é a notinha aqui. Vamos continuar então, sucessão e aperfeiçoamento das raças, 688. Aqui tô vendo a nota de número 4, nota explicativa na página 477. A gente vai lá ver, tá pessoal? Mas eu acho que é aquela mesma situação que infelizmente a gente tem que enfrentar. Tudo que é falado nessa geração, você tem que explicar 200 vezes, porque o pessoal sempre pensa pelo lado errado da coisa. Sempre acha que estão falando, tá para atingir certo tipo de pessoa, certo tipo de raça, certo tipo de não sei do que, né? Certo tipo de pessoa ali que, sei lá, tem um jeito de viver. A gente já sabe que tá falando, não precisa nem falar, porque hoje em dia se falar aqui alguma coisa não pode ser preso, né? Afinal, né, tá muito estranho as coisas no Brasil hoje em dia. Mas, então aqui, eu falo dessa nota explicativa e falo com muito pesar. Eu acredito que seja a mesma nota para explicar que o espiritismo não é racista, que não pensa em separatismo, que isso é coisa que estão inventando, né? Tá lá, toda vez tem que falar isso aí. Por quê? A gente repete isso. Porque há pouco tempo atrás estavam querendo modificar as palavras que ofendem no livro dos Espíritos, no Evangelho. Jesus amado, aonde que alguma palavra dos Espíritos, o Espírito da Verdade ofende alguém? Pelo amor de Deus! Eu estou tentando entender. Estão querendo acabar até com o livro dos Espíritos. Até com a obra de Kardec, estão querendo refazer. E a Federação Espírita do Brasil estão caindo nessa ideia fraca, pelo amor de Deus. Isso aqui é tradição. É uma tradição, é uma obra literária que é imexível, imutável. São as palavras de Kardec, livro dos Espíritos, feita pelos Espíritos da Verdade e outros colaboradores. Como que você vai mudar a palavra? Você vai mudar o sentido também. Não pode, pelo amor de Deus. As pessoas têm que se adaptar, a minoria tem que se adaptar. Não é a maioria que tem que se adaptar a um nicho. Isso daí começa a atingir os meios religiosos, que dá a impressão que o que eles querem é tirar o nosso fôlego para acabar. E isso está nos trazendo aos poucos uma sensação de sufoco mesmo, sabe? De que a gente não pode mais falar nada, a gente não pode pensar. As pessoas que infelizmente de um tempo para cá estão cada vez menos se esforçando para se intelectualizar, e aí quando vê uma palavra ou um termo ou outro, ela deixa de entender todo o contexto, isolando a figura de linguagem, achando que é para aquele setor, é uma indiretinha. Pô, pelo amor de Deus, gente, negócio que tem 200 anos, vai fazer 200 anos que tem aí, 150, né, 100 e poucos, quase aí 150 anos.
Aí vai se pensar no nicho. Sabe, me poupe, meu, me poupe. Eu espero que um dia essas pessoas vejam mesmo e comece a, antes de criticar, vai estudar, pelo amor de Deus, não é crítica, é sugestão. É sugestão de você ser um pouco melhor. Ser um pouco melhor como pessoa. Vai estudar mais, não é só o espiritismo. Vai estudar a interpretação de texto, vai olhar obras antigas, sabe? Vai estudar Machado de Assis, que tem uma linguagem polida. Daqui a pouco estão querendo mudar os textos do Monteiro Lobato. Gente, pelo amor de Deus, que faz isso? Eu não consigo. Aí mistura, sabe, essa questão espiritual com a questão material. E não tem jeito, pessoal. Hipócrita é aquela pessoa que vai viver no mundo dos espíritos aqui na Terra. Nós estamos na Terra, temos que viver na Terra também. Então, temos que viver o mundo do espírito? Temos que viver o mundo espiritual para a gente entender o que vai acontecer com a gente. Mas por enquanto estamos aqui, né? Mas eu vou virar um cordeirinho, baixar a cabeça para tudo que acontece aqui? Não. Não é assim que funciona, né? Então essas coisinhas aí, elas têm que ser têm que ser combatidas, sim, de maneira elegante, de maneira, vamos dizer assim, com bastante compaixão, sabe? Não é para agredir, não é isso que a gente pede, não é agressão, é compaixão. É entender esse lado das pessoas que não têm essa busca profunda pelo conhecimento e tentar fornecer para eles essa busca profunda pelo conhecimento. Porque se a gente abaixar a cabeça para o tolo, o que vai ser da nossa doutrina? Nós temos que fazer com que o tolo fique inteligente. Que o tolo entenda, nem que seja as duras penas. Porque se não for nós que vamos educar, quem vai sofrer são eles mesmos. E não é porque a gente sabe que a justiça vai acontecer que a gente tem que ficar quieto. Então algumas coisas nesse planeta, a gente não pode deixar na mão de Deus. Porque existe o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio não é para você abaixar a cabeça, é para você fazer o bem. E se você está se omitindo no bem, você está fazendo mal. Está no livro dos Espíritos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente ficar quieto, a gente deixa o mal tomar conta. E é isso que está acontecendo. Se a mudança essa mudança no mundo, né? Essa transição planetária está acontecendo é porque muita gente se omitiu no bem. E aí o que acontece? Tem que ter a transição planetária e levar os maus à força para outro planeta, porque aqui o bem não prevaleceu. E o bem na Terra, infelizmente, não prevalece, porque muitos estão ocultos, muitos estão omissos. Então, assim, não estamos querendo que as pessoas vão para a rua degladiar. Não, a batalha ela é intelectual, ela é por amor. Ela é por compaixão. E não é uma batalha com armas, é uma batalha com carinho, né? E como se batalha com carinho? Trazendo a pessoa para o seu lado e explicando de maneira atenciosa que ela está errando e que ela precisa de uma coisa mais profunda para ela entender que aquele lado que ela está partindo está errado. Agora, se você não tem essa profundidade para ensinar, como que vai ser dessas pessoas? Por isso que eu falo, estudem o Espiritismo. Porque o dia que a pessoa falar uma groselha, falar uma besteira, né, e tiver muito atenciosa, querendo aprender sobre o Espiritismo, você traz ela pro seu canto e conversa. Agora, não dá para você degladiar com quem não quer aprender. Aí é dar murro em ponta de faca. Invista naquele que quer aprender sempre. Aquele que não quer aprender um dia vai estar interessado. Pode ser tarde, pode não ser tarde, né? E aí você vai ter muito mais proveito em trabalhar com quem está interessado do que com quem não está. Por isso eu falo, não critique outras religiões, não critique as pessoas que ainda não entendem, né, que tem uma religião e que de repente elas estão contra o espiritismo. Não degladie com essas pessoas, elas estão no momento dela. Mas a falta de inteligência, ela tem que ser sempre combatida de alguma forma, mais suave, mas que traga aí um efeito positivo para as pessoas, né?
Vamos terminar aqui essa página. Eu sei que eu falei bastante hoje, pessoal, mas é interessante. A gente tem que falar um pouco sobre essas coisas, a gente tem que mergulhar um pouquinho nesse sentido, porque nós vamos nos deparar muitas vezes com a tentativa de destruição da nossa doutrina e a gente, infelizmente, temos que nos posicionar, não é brigar, é enfrentar de maneira elegante, né? De uma maneira mais polida, sublime, nobre, sabe? Porque vocês acham que no mundo espiritual não tem batalha? Como que é feita as muralhas das colônias? De rosas? Vocês acham mesmo que não tem uma defesa pesada ao redor dos muros das colônias, dos postos de socorro? Eu não sei se está no Livros Mensageiros ou no Missionários da Luz, em que demonstra ali ataques do mundo inferior, né, do umbral, aos muros de colônia. E lá em cima tem os soldados posicionados atacando com armas de impulso eletromagnético para desacordar ou impedir aqueles espíritos malfeitores de invadir ou tentar alguma coisa contra as colônias. Então, pessoal, o uso da força ela vai ser sempre possível. Aqui na Terra não tem jeito. A diferença essa força ela é usada de que maneira? Quando é usada? Entendeu? Então, a nossa força, por enquanto, não pode ser violenta, porque isso nos traz um atraso. Mas a gente tem que trabalhar, sim, a questão intelectual. Tem que combater, sim, aqueles que não estão entendendo e que estão, de alguma forma, com uma maldade, querendo destruir a família, destruir o cristianismo, que isso está muito evidente, pessoal. E o espiritismo, embora seja feito de amor, de caridade, tudo isso daí, nós não precisamos, como eu disse, sermos violentos, mas precisamos sim enfrentar, né? Eu já vi grandes palestrantes dando dura na pessoa que está tendo alguma malícia na hora de fazer uma pergunta. Já vi a dura. Não é porque você está dando dura na pessoa que você está sendo má com ela. Pelo contrário, você pode estar te acordando ela para uma coisa melhor. O que você não pode abaixar a cabeça e ser conivente com essa situação. Senão daqui a pouco a gente está sendo algemado aqui porque nós estamos falando do Espiritismo. Estamos falando de Jesus. Vai chegar esse momento. A gente não pode deixar isso acontecer, né? Senão fica complicado. Olha só. Há nesse momento raças humanas que evidentemente decrescem, né? Regridem, né? Vamos dizer assim, diminuem o seu tamanho. Então há nesse momento raças humanas que evidentemente decrescem, vão diminuindo. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá de fato. Então algumas raças elas vão deixar de existir. Raças humanas, estamos falando de materialização, da parte material. É que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão da vossa. Então, por exemplo, os astecas, os incas, os maias, eles existem? Não, não existem mais. Os atlantes existem? Não, não existem mais. Mas aqueles que não existem mais, pode ser que ainda tenha aí um espírito daquela época em outro lugar, que não mais necessita daquela cultura, né, para continuar. Então isso daí é natural, pessoal. Eu peço desculpa para vocês aí, mas estamos acabando, já passamos bastante do nosso período. Na próxima oportunidade, eu prometo para vocês que vamos avançar um pouquinho mais, porque tem gente que gosta já de avançar. Eu gosto de filosofar. Então, se você quer filosofar, filosofe comigo. Entre aí. Comente comigo. Fala, Rafael, você está errado. Eu não concordo com você. Eu vou falar para você, pois bem, não concorde. É um direito que você tem de não concordar, mas como eu sempre digo, nós temos que discutir sempre, disputar jamais. Então, é muito importante essa conversa. Falem aí o que vocês estão achando, se essa parte polêmica aí te contagia de alguma forma, se você ficou indignado com o que eu falei.
Fala aí, a gente bate um papo, né? A gente troca uma ideia. Essa é a parte mais importante do nosso trabalho, é a troca de ideias. Eu espero que você faça isso. Então a gente se fala na próxima oportunidade. Esse é o estudo do Livro dos Espíritos e na próxima oportunidade também podemos nos ver no Evangelho, no estudo do Evangelho, no estudo da Revista Espírita. Fiquem com Deus, a gente se fala por aí.